Comprometimento de Jesus, Dr. Jim Richards. A morte espiritual realmente se refere a estarmos separados ou afastados de Deus. Isso não significa que nosso espírito morre ou que não tenha mais a capacidade de se reconectar com Deus. Na cruz, Jesus tornou-se pecado. 1 Coríntios 6:20 fala sobre como Jesus pagou a dívida e que fomos comprados por um preço. É por isso que ele morreu, para nos comprar para Deus. Quando Jesus disse, meu Deus, por que me desamparaste?", Jesus estava experimentando a separação e o afastamento de Deus, que foi o resultado de nossos pecados. Ele estava pagando preço por todos os nossos pecados. Então, por nós, ele morreu em pecado. É aqui que se chega ao poder supremo de viver a vida ressurreta e o poder para vencer a tentação. Jesus morreu várias mortes. Isaías 53, 7 e 8 diz: "Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. Como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Pois foi cortado da terra dos viventes, e por causa das transgressões do meu povo ele foi ferido." Esse texto está falando sobre o que aconteceu na cruz. Por favor, leia Isaías 53 várias vezes, como sendo oração e para meditar sobre ele, imaginando como aconteceu e permitindo que Deus expanda o significado disso para você. Isaías 53, 9 e 10 diz: "Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos." Voltando ao texto anterior, quando falava sobre sua morte estar com os ímpios, aquela palavra morte no hebraico é plural. Jesus não sofreu simplesmente uma morte física, porque toda morte é separação. Nós morremos quando nosso espírito deixa nosso corpo, resultando em um corpo morto, mas o nosso espírito ainda está vivo. Seu espírito é eterno e nunca vai morrer. Deus nunca vai obrigar você a fazer nada. Se você não quer estar com Deus na eternidade, então você estará em outro lugar, isto é, separado de Deus. E essa é a definição de morte espiritual: existir eternamente em um reino separado da vida de Deus. Seu corpo morre quando seu espírito o deixa. Novamente, a morte espiritual não significa que nosso espírito morre. Apenas significa que ele está separado de Deus. Romanos 6, de 1 a 4, diz: "Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida." Temos que olhar para as batalhas e vitórias que Jesus conquistou. Cada vitória relacionada com a vida eterna, salvação ou relacionamento do homem com Deus, Jesus venceu por nós, para que nada pudesse nos separar de Deus. Jesus passou pelo sofrimento para que não tivéssemos que sofrer.
No Salmo 22, ele está descrevendo o horror pelo qual está passando, e a única coisa que prende Jesus à sepultura é o nosso pecado. Se ele se tornou pecado, então ele morreu em pecado. E se morreu em pecado, isso significa que ele teve de ser ressuscitado da morte. Não foi apenas vitória sobre a morte física, foi também vitória sobre o poder do pecado. Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos. Apocalipse 1:4 e 5 diz: graça a vós outros e paz daquele que é, e que era, e que está por vir, e dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o governante dos reis da terra. Ele foi mantido na morte do pecado, e nós fomos mantidos na morte do pecado. Ele era escravo da sepultura, nós éramos escravos do mundo. Ele creu em Deus para a ressurreição. Nós cremos em Deus para fazer tudo novo. Ele foi ressuscitado pela glória de Deus em novidade de vida. E nós somos ressuscitados pela glória de Deus em novidade de vida. Ele venceu o pecado e a sepultura. E Paulo disse em Romanos 6:3, você não sabe que você foi batizado nele e em sua morte, e, portanto, você foi ressuscitado pela glória de Deus com ele? Quando você está enfrentando a tentação e começa a reconhecer quem você é em Jesus, que você morreu com ele e ressuscitou com ele, e por isso você tem vitória sobre o pecado. É assim que resistimos à tentação e não cedemos ao pecado, enquanto reconhecemos de que maneira somos ressuscitados em Jesus.